Oi, oi, professora, boa noite, tudo bem? Conforme a senhora colocou, que realmente estava muito complicado ontem, por conta da chuva e tudo mais. Eu moro muito longe, realmente estava muito complicado, mas como a senhora pediu, eu vou fazer a explicação do meu trabalho para você, por esse vídeo, tá? Peço desculpas se eu falar, eu tô um pouco nervoso, é a primeira vez que eu faço isso questão de vídeo, tá? Mas eu vou falar sobre o Call Off, como a senhora, conforme eu ia fazer ontem. Sobre o texto, eu mudei um pouco a vertente dele, em que sentido? As posições. Eu acho mais interessante a gente começar pela vida dele para a gente poder começar a entender como se foi a passagem da vida dele e o que ele trouxe de importante para a gente. É, o Karl Orff, ele nasceu em Munique em 1895 em um ambiente da casa dele muito fluente, ou seja, as pessoas, aonde ele vivia se tinha muita música. Que desde pequeno ele foi exposto à música clássica, folclórica e com influências de sarais familiares e músicas de marchas militares por conta do pai dele. Ele começou os estudos musicais em piano em 1900, orientado pela mãe dele, então, ou seja, ele era um pianista de formação. Durante essa sua juventude, ele se destacou em corais, estudos de línguas antigas, além de se apaixonar pela obra de Homero, que considerava musical. Mais para frente, aos 14 anos, ele teve um contato com grandes óperas como O Navio Holandês, de Richard Wagner, que na verdade ele é até uma inspiração para os trabalhos dele, é Richard Wagner, e ele estudou na Academia de Música de Munique durante 2 anos, entre 1912 e 1914. É, com o tempo, começou a ter essa definição do estilo dele, que na fase seguinte da sua vida, o Orff ele definiu o seu estilo musical, sendo influenciado pelas correntes do século XX, como Arnold Schoenberg e outros compositores, como Deburg e Mahler, e, como eu falei anteriormente, o Richard Wagner. Em 1924, acho que foi isso, ele fundou, junto com o Gunther e o nome, acho que é Gunther Schuller, uma escola de ginástica rítmica e dança. E ele também estudou profundamente obras de antigos mestres como Monteverdi, que influenciou nas suas abordagens de música e ao teatro. Então ele sempre, uma coisa que eu achei interessante lendo o texto, é que ele sempre dissecava, puxava coisas, primeiramente, da atualidade dele, do que ele estava ouvindo como música, da mesma forma de características que ele de coisas que ele gostava de anteriormente, como Richard Wagner, então tudo isso foi uma inspiração para ele. Agora, no início da carreira dele, no período de estreias, que foi mais ou menos entre 1937 a 1954, nessa região, ele alcançou notoriedade é, com, a, é, com a estreia da cantata Carmina Burana, em 1937, que na verdade de todos os... O Carmina Burana é um dos destaques principais dele. Na verdade, eu particularmente eu até gostei de ter é, visto a questão de ter estudado sobre ele, porque eu não tinha ideia. Exemplo, eu já toquei Carmina Burana, mas eu não tinha ideia que era dele, como tinha acontecido, por isso que é muito interessante, né? E essa obra, ela marca um ponto de virada da carreira dele, que tipo, de ter um destaque. E ele considerava a Carmina Burana base de umas futuras criações, né? Além de, entre outras que estavam por vir. E além disso, em 1948, ele lançou uma série pedagógica que é o Orff e Schulling, que na verdade é um método de estudo, que ele promove, que é um método de inovador de ensino musical que foi muito importante naquela época. Com isso, tendo o destaque da Carmina Burana, entre outros, eles começou a ter uns reconhecimentos internacionais. Que anos seguintes ele obteve diversas honrarias, incluindo títulos de doutor,
assim como métodos pedagógicos começaram a se espalhar mundialmente. Uma das suas últimas obras destaca-se como é que é o nome? De Temporum Filii Comedia, que é em 1973, que foi um oratório cênico sobre o final dos tempos, né? Infelizmente, o Orff ele faleceu em Munique em 82, deixando esse legado duradouro pra gente, entendeu? E isso também se repercutia nas suas produções musicais e pedagógicas, porque ele foi notável como compositor, como pedagogo, que as suas metodologias de ensino e entrega à música falam sendo amplamente utilizadas em educações musicais. Então isso tudo que ele criou, gerou, na verdade foi fruto do seu trabalho e da mesma forma para uma geração de estudos também. Então muitos conceitos que temos atualmente de ensinar música, de fazer música, é com base nas ideias e em questão de conceitos do próprio Orff. Sobre o teatro e as obras cênicas dele, na verdade o teatro ele foi um elemento central nas obras de Orff, né? Que naquela época que era muito valorizado, mais ou menos nessa época da década de 50, né? Que eles buscavam integrações entre música, movimento e palavra. Tinha uma questão de muita dança, muita música, a questão também de o teatro tudo era em si. Muitas vezes, muitas obras como óperas não era apenas só cantar, mas tinha movimento, tinha dança, e isso era muito importante. Os métodos de ensino de Orff é conhecido pelas suas estruturas de blocos, né? Que a gente... Porém que isso só ocorreu mesmo... Desculpa, me perdi um pouquinho aqui. Com base nas suas propostas. A proposta pedagógica que o Orff desenvolveu foi num período de transformação cultural na Europa, marcado pelas correntes artísticas, de impressionismo e a tonalidade naquela época, né? Tinha muitas questões históricas ocorrendo, a questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então isso tudo fez, de certa forma, um marco para ocorrer novas formas de pensar, novas formas de fazer música, ensinar música, né? E isso não apenas, mas também uma questão de correntes artísticas também. Desculpa, me perdi. Figuras como Émile Jacquot e Rudolf von Laban, eles influenciaram a relação entre música e movimento, destacando o papel do corpo na aprendizagem musical. Algo que adaptou-se nos conceitos de dança e movimento, sempre buscando essa integração entre música, linguagem e movimento, em uma experiência de rítmica e sensorial. Ou seja, eles não viam a música apenas de sentar e tocar, mas sim como algo utilizando o corpo, utilizando o movimento, que é algo natural do ser humano. Conforme falei anteriormente, o Orff ele foi se destacando mundialmente e nada mais justo de ele ter a sua fração de importância aqui no Brasil também. A introdução dos métodos do Orff no Brasil, ele começou em 63, quando Hervé Regner ministrou cursos em Teresópolis, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Porém, que na década de 60, as suas atividades educacionais, ao retornar, aí a professora, Ellen Kloon, trouxe o método para o Colégio Americano em Porto Alegre, e instituições como o Conservatório Lavinar, Escola de Música em Blumenau e as fundações de artes em São Paulo adotaram este método do Orff em suas práticas. Aí, mais ou menos a partir de 1970, os cursos de oficina em musicalização inspirados em Orff se espalharam pelo Brasil, porque começou a surtir efeito, começou a dar certo, influenciando a educação musical.
Em 2004 foi fundada a Associação Orff Brasil, a AbraOrff, que foi com o intuito de promover e divulgar essas ideias com o apoio da Fundação Carl Orff de Munique. Ou seja, mesmo depois de falecido por muitos anos, o Wendell Carl Orff ainda tinha muito a ensinar e da mesma forma tinha influenciar a nossa forma de ensinar música. E os métodos de Orff, que valoriza a participação ativa dos alunos e a prática musical, foi se adaptando em características culturais brasileiras. Ou seja, a gente pegou técnicas, no caso, que vamos se considerar alemãs, por ele ser alemão, né? Se integrou ao que? A características brasileiras. E junto foi se integrando na questão de melodias, ritmos, instrumentos de percussão, assim como sabemos que o Brasil também era muito... A gente tem um ótimo traço cultural. Ou seja, temos muitos ritmos diferentes e isso ajudou a se desenvolver. E toda essa flexibilidade de adaptação no método permitiu que as obras do Orff também fossem adotadas em contextos culturais do Brasil, se tornando o quê? Mais um recurso que a gente pode utilizar ao ensinar. Dentre eles, a gente pode colocar como as primeiras canções, compostas em 1911 e 1921. Isso a gente começando uma questão de todas as produções musicais realizadas por Orff. Que nesse caso tem as primeiras canções, que foram em 1911 e 1921, cantatas em 1930, o Dier Saguer em 1955, e as adaptações, que interpretou a obra de Cláudio Monteverde e William Peters em 1958. E isso tudo dá para se entender que, mesmo sendo... Isso é até bom a gente poder comentar sobre essas obras, que a gente também define que tudo que se passou, as obras, as questões, as ideias dele, tudo isso, até mais para frente, tudo que ele plantou lá atrás, ele colheu na frente. Independente de ele ter sido falecido, as ideias dele estavam se tornando algo útil para nós, professores. Aí, dentro de tudo isso, o Orff também tem as suas propostas pedagógicas. Uma delas, que o próprio livro menciona, é a questão de sons, palavras e movimentos. Que a proposta pedagógica do Orff, conforme o texto diz, é que foi desenvolvida, né, em uma cidade chamada Goethe-Schule, em Munique, em 1924, onde buscava, conforme a gente falou anteriormente, essa integração da música, dança e movimento. O Orff ele colaborou junto com Kitman e Lex para a criação de uma abordagem inovadora de educação, utilizando vários instrumentos musicais, ou seja, ele realmente era um pianista, no caso formador, porém que ele começou-se a ter um desenvolvimento de que ele utiliza outros instrumentos para essas abordagens musicais. E esse desenvolvimento foram criações de novos instrumentos, como xilofones, metalofones, que são instrumentos, no caso, percussivos dentro da área de mallets, como a gente chama, percussionistas, né? Que permitiu essa maior acessibilidade de aprendizado, ou seja, ele ainda continuou pegando métodos de piano, de forma das pesquisas que eu fiz, é meio que como se tivesse pego os conceitos de estudos de piano e colocando em instrumentos novos, principalmente de percussão, como xilofones e metalofones, que tem a mesma ideia de um teclado e de um piano, né? A primeira edição, obra escolar, que foi mais à frente, surgiu em 1930, oferecendo exercícios rítmicos e melódicos para flauta doce e percussão. A essência dessa proposta, parte dela é sobre a questão da educação musical elementar, que para o Orff é crucial no desenvolvimento da personalidade, na qual se caracteriza por ser algo natural e acessível e conectada ao movimento, linguagem e à dança. Por isso que ele coloca como crucial de tudo, entendeu? É como se fosse uma base
de toda a estrutura. E o conceito o conceito da música elementar, conforme o livro coloca, ele divide em três ideias. A interligação, que é a questão de música, movimento e linguagem, que são tratados como unidade. O segundo, que é a improvisação, que são fundamentais para a proposta, permitindo que a criança crie sua própria música e movimento, ou seja, ela ter a sua criatividade em produções musicais, e a questão da experiência corporal, que é a questão do movimento e a expressão, que são vistos como essenciais para a compreensão musical. Dentro desse pilar, meio que se montou, essas ideias, teve a questão do material pedagógico de Orff, que em todos os trabalhos de Orff, ele fez a obra escolar, que é um quê? É um livro que ele é dividido em 5 volumes, que ele foi realizado entre 1950 e 54, mais ou menos, que inclui, no caso, 1000 exemplos musicais de diversas culturas, sobre abordando ritmos, cantigas e danças. Cada volume, ele, no caso, ele faz uma explicação, ele tem um caminho a seguir. O volume 1, ele introduz a escala pentatônica. O volume 2, ele expande para as abordagens e acordes perfeitos. O volume 3, ele foca nas dominantes em modo maior. 4, ele introduz o modo menor. O 5º, que ele aborda as dominantes do modo menor. E isso tudo são o quê? Uma questão de flexibilidade, que os volumes são roteiros para que o professor deve adaptar esse material às necessidades do grupo. Ou seja, tudo que foi realizado foi apenas uma base para que o professor tenha uma forma de explicar o que precisa ser dito para a sua turma ou para o seu aluno. E com o tempo, conforme a gente tinha falado anteriormente, Orff foi adicionando novas instrumentações às suas ideias, que a gente chama de instrumental Orff, né? Que são um conjunto de instrumentos adaptados para a educação musical, compostos por flautas, instrumentos de percussão, como blocos, claves e cordas, né? Que praticamente é o que a gente utiliza muito, até em questões de educação infantil mesmo, musicalização infantil. Até quando eu comecei a ler essa parte, eu lembrei muito da ideia do Famous Kids, que a gente utiliza muito na Famous, que é muito bom, muito forte, né? E tem a questão da prática dessa música elementar, né? Que refletem que isso tudo tem com base o quê? Em exemplos práticos que vão refletir as experiências de sala de aulas, que estão alinhadas aos princípios de Orff mesmo, né? E como, por exemplo, o próprio texto coloca, né? Que ele coloca até como uma atividade exemplar. A questão do 1, 2, 3, que é a questão de você envolver o caminhar e repetir uma sequência numérica, enfatizando ritmos, andamentos e dinâmicas, criando uma conexão entre a palavra e o movimento. Ou seja, a gente começa a explicar um pouco de teoria musical para a criança, utilizando a questão de espaços numa sala, a questão de distância entre um pé e um outro. Você começa a criar, no caso, na mente da criança, uma forma de teoria musical básica, utilizando-se, no caso, a ambientação, o movimento e a dança como base. O próprio texto também coloca aqui a questão de organização do grupo, né? Que ele fala que é a questão de como é realizada a atividade, né? Que os alunos se espalham pelo espaço, mantendo silêncio e um contato físico, né? E sem contato físico, desculpa. Posicionando uma certa distância entre as atividades. A exploração do espaço, inicialmente os alunos, eles caminham livremente, sem regras, sem ritmos ou dinâmicas. Essa fase, ele permite que cada um se familiarize com o seu corpo e com o espaço ao redor, observando sua postura, seus movimentos.
No momento da escuta, o professor toca uma melodia, uma canção, com instrumento, pode ser uma flauta, repetindo várias vezes. Durante essa fase, os alunos, no caso, esse movimento de forma livre, expressando-se corporalmente a interpretação da música, ou seja, eles vão sentir, eles vão andar, vão se movimentar conforme eles sentem a música, né? Sem movimentos estereotipados, né? E a questão das variações dos movimentos, que eles são incentivados a explorar a questão de movimentos diferentes, como baixo, médio, alto, a questão de utilizar o corpo como um todo, né? Podendo sim ter aqui em trabalhos em dupla, questão de interação, em questão de cantar e repetir movimentos. E isso tudo ainda tem a questão também de interações com a música também, então isso tudo tem a ver. Na nossa cabeça isso pode até ser considerado como simples, mas eu também vejo no texto que o quão importante isso foi para a gente também poder se desenvolver como professores. Porque eu também vejo que a gente não tem que ficar apenas no mesmo modo. É conforme a gente aprendeu na sua aula que a gente pegar metodologias antigas, porém com formas de ensinamento explicados mais modernas, para que todos tenham um conhecimento que tem que ter. Né? A escuta da Tans, né, que é uma atividade inspirada na obra Carmina Burana, que explora a forma do rondó e envolve diversos aspectos musicais, como compassos alternados e improvisações rítmicas, né? E tem as práticas rítmicas também, que é onde os alunos eles se organizavam um círculo, né? Dando uma continuidade sobre essas ideias de prática que ele utilizava, e com os gestos sonoros, alternando a palma nas coxas, né? O andamento deve ser adaptado ao grupo, inicialmente mais lento que a versão original. E o que é interessante de observar é que às vezes você lendo o texto, meio que parece que muitas cantigas que a gente brincava, como Ciranda Cirandinha, parece que tem muitas ideias disso aí, entendeu? Que a gente começava a ter um pequeno conceito de teoria musical, mas com ideias de brincadeira, né? Isso tudo. E para concluir, que isso tudo, o Call-Off ele foi muito importante para a nossa geração, né? Para gerações passadas também, e a que há de vir, porque as práticas e os conceitos deles promovem um aprendizado muito mais dinâmico e vivencial, né? Que utilizam essa questão do ritmo, melodia e movimento, sempre destacando a importância do domínio do conteúdo, né? Que nós estamos passando para os alunos. As atividades adaptáveis a diferentes contextos sempre incentivam a criatividade e a interação com a música. Então a música a gente acaba no caso conforme o fazer música de uma forma não apenas onde tu consegue ter acesso a todos, entendeu? Tornando o próprio aprendizado mais significativo. Professora, é isso tudo. Me desculpa qualquer coisa. Te agradeço muito pela paciência que está tendo conosco, né? Que eu sei que está muito complicado o horário noturno, eu sei que não é um turno que você não é muito chegada, tá? Mas eu estou à sua disposição, qualquer coisa, tamo junto, tá? Valeu!